Namaskar, bem-vindos ao meu canal Índia Sem Limites. Meu nome é Tarsila e hoje eu estou aqui com um convidado especial. Vou fazer uma entrevista com um convidado especial, ele se chama Diego e ele é casado com uma indiana. Ele é um brasileiro casado com uma indiana, então assim, uma história muito diferente do que a gente costuma escutar por aí, porque na maioria das vezes a gente escuta na história de brasileiras casadas com indianos, estrangeiras, né, americanas, britânicas casadas com indianos, mas um brasileiro casado com uma indiana é uma coisa assim muito rara, por isso que eu tive muito interesse de fazer entrevista com ele para trazer a história dele para vocês, para que vocês possam entender melhor como é que funciona uma situação dessas, né? Porque eu tô acostumada com o oposto, como eu disse. Muitos de vocês enviaram algumas perguntas, então eu vou estar fazendo essas perguntas para ele aqui no vídeo. Inclusive, eu conheci o Diego através da página da Alessandra Nirvan, que também mora na Índia e também fala sobre a Índia, ela tem um canal aí. Eu recomendo o canal dela para vocês também, é muito legal. E é isso aí, vamos lá para a entrevista, gente. Bom, Diego, muito obrigada por aceitar a entrevista aqui para o meu canal. E, bom, primeiro eu quero começar perguntando assim, como é que você conheceu a sua esposa, né? Os meus seguidores também estão curiosos para saber, né, como é que você foi parar na Índia, como é que você se casou com essa indiana, porque, né, é muito raro ver um brasileiro ou qualquer outro estrangeiro casado com uma indiana, né? A gente vê sempre o oposto, que são brasileiras e estrangeiras casadas com indianos, mas não brasileiros casados com indianas, por exemplo. Então, assim, pode contar a sua história pra gente, assim, como é que foi que você foi parar na Índia e como é que você conheceu sua esposa, como é que foi tudo isso? Então, primeiro eu quero agradecer você por essa oportunidade que está dando não só a mim, mas a minha esposa, de fazer a nossa história conhecida, né? Encorajar brasileiros a ter a mesma coragem que as mulheres brasileiras têm de enfrentar um casamento transcultural. Porque eu acredito que o homem ele é mais frouxo, mais medroso, né, para entrar num relacionamento como esse, até porque o Brasil, ele não tem o inglês como sua segunda língua e pouquíssimas pessoas falam inglês no Brasil. Então, talvez essa deve ser a barreira, né, para o homem, talvez, enfrentar, o homem brasileiro enfrentar um casamento indiano. Eu vim à Índia, eu visitei a Índia 6 anos atrás pela primeira vez. Foi uma experiência horrível, eu odiei a Índia. Eu passei 15 dias doente, com infecção intestinal, e foi horrível. Fiquei mais doente do que bom. E nunca mais eu queria voltar à Índia. Mas eu lembro que nesses 15 dias que eu passei na Índia, eu tive um sonho. E eu lembro que esse sonho, eu me via não em um parque na Índia, e nesse parque eu andava com uma mulher, mas só que eu já estava bem mais velho, com uma boina, com um óculos redondo do Gandhi, todo vestido de branco, com uma bengala na mão, e minha esposa estava vestida com um sari muito bonito, lilás, e esse sari era típico do sul da Índia, e ela tinha os cabelos cheios, ela já estava já de idade, mas não demonstrava nenhum cabelo branco. E eu falava assim, eu fui embora da Índia, eu falei, isso é só em sonho, porque eu nunca vou casar com uma indiana. E aí eu fui para a China, eu fui voluntário em 28 países, durante 14 anos eu fui voluntário por 28 países, e nessa época eu estava na China, eu mudei da África do Sul para a China para ser voluntário numa organização, e lá eu tive um problema de visto, eu tive que voltar para o Brasil. E foi muito frustrante porque eu tinha programado minha vida para viver minha vida na China. E lá no Brasil eu recebi um convite para liderar uma equipe de estudantes de antropologia na Índia. E começar algo novo do zero em Nova Delhi. E foi assim que eu conheci minha esposa, através de um amigo que é casado com uma brasileira, um indiano casado com uma brasileira. E eu falo para vocês aqui, não brincam sobre casamentos com indiano. Porque ele brincou, eu achei que ele estava brincando, mas ele estava falando sério. Ele chegou e falou assim, Diego, você está já com uma idade avançada, 30 anos, né? Está na hora de casar. Isso não vai pegar muito bem para você aqui. E aí eu falei, arranje uma esposa para mim que eu caso. Aí, depois de 15 dias, ele arranjou uma esposa para mim. E essa é minha esposa hoje. E ele me ligou, vem aqui na minha casa, vai ter um jantar, a família dela vai vir, ela vai vir, e eu quero te apresentar para a tua esposa. E eu falei, oi?
Aí meu amigo falou assim, agora você tem que ir, porque se você quiser manter essa amizade, você tem que ir, mesmo que depois você diga não para ela, não gostei e tal, não vai dar. E aí chegamos lá, minha esposa também veio contra a vontade dela, ela não queria, porque ela é mais nova, então tinha irmã mais velha para casar. Então, na cultura indiana, casa a primeira mais velha. E aí minha esposa resolveu ir, chegou atrasada, e a gente estava jantando depois que todo mundo terminou, a família toda saiu da mesa, deixou só eu e ela. Eu olhei para ela e falei assim, você sabe por que você está aqui? Ela falou, sim. Falei, pois é, eles querem nos casar. Só que vamos fazer o seguinte, vamos conversar, eu também não gostei dessa ideia. Você vai para sua casa, eu vou para minha casa, a gente troca celular e depois fica ela por elas. Ela falou, tudo bem, que bom que você pensa assim. E eu nunca quis esse casamento arranjado, eu nunca aceitei casar dessa forma. Eu sempre, como ocidental, eu acho que tem que existir uma química, tem que existir amor. E minha esposa liderava o louvor numa igreja internacional em Nova Delhi. E eu comecei a visitar essa igreja, porque uma amiga minha, a esposa desse meu amigo que arranjou o casamento, me encorajou a ir. E lá, indo na igreja, eu me apaixonei pela minha esposa. Só que minha esposa demorou 3 meses para dizer pelo menos um sim para mim. E aí eu levava ela para jantar, levava para almoçar, ela falava, cara, se encanta, eu não quero casar com estrangeiro. E o meu pai não gosta dessa ideia. Não dá certo. Minha mãe quer, mas meu pai não quer. Ele foi por respeito ao amigo dele, tudo, aquela questão de honra. Aí eu falei, então tá bom, tudo bem. Aí eu fui para a Europa, fiquei na Europa 3 meses, depois da Europa fui para o Brasil visitar minha família, para voltar para a Índia. E lá no Brasil, ela me entrou em contato comigo e falou, Diego, eu não sei o que está acontecendo, mas quando eu faço minhas orações, tu aparece em minha oração. Quando eu estou liderando louvor, tu aparece. Quando eu estou caladinha, eu penso em você. Então, vamos dar uma chance? Aí foi quando a gente resolveu dar uma chance, nos apaixonamos e casamos. Nossa, que coisa mais interessante. E assim, você é 100% brasileiro, né? Porque eu pensei que você pudesse ter alguma origem indiana, assim, que pudesse ter facilitado o casamento, né? Mas não. Não, 100% brasileiro. Meu sogro não gostava da ideia, porque nós, ocidentais, casamos e divorciamos muito fácil, né? Isso aqui na Índia, pouquíssimas pessoas você encontra que é divorciada. E quando você encontra é por algo muito sério, violência, às vezes nem a pessoa está apanhando ali, mas ela continua ali no casamento, né? Eles tinham muito medo de eu casar e me divorciar da minha esposa. Sua esposa é cristã, então eles são de família cristã, né? Sim, super tradicional, entendeu? Assim, se para você se envolver numa cultura hindu, o cristão ele tem uma cultura completamente diferente da cultura hindu. Então eles são bem, o meu povo, o meu sogro e minha sogra vêm do sul, eles são de Kerala. Então eles são super tradicional. Agora minha esposa ela usa maquiagem, ela usa brinco, mas antes não era assim. Depois que meu sogro foi para os Estados Unidos, conheceu como era lá, se ocidentalizou um pouquinho, isso foi quebrado, mas antes eles só usavam branco e não usavam maquiagem, não usavam batom, um monte de coisa. Entendi. E ela, a família da sua esposa, eles são católicos, protestantes? Eles são protestantes. A minha sogra, ela vem de uma linhagem católica, parte ainda da família dela são católicos, e o meu sogro, ele vem de uma linhagem protestante, né? Ah, entendi, entendi. E uma curiosidade assim que eu tenho, porque como eu disse, eu estou muito acostumada a ver brasileiras que são casadas com indianos. Então, por exemplo, a questão do visto, assim, o processo de brasileira casando com indiano, até onde eu sei, é assim, né? Casa, depois fica 2 anos sem trabalhar, com um visto de esposa, que é chamado de ex-visa, né? E daí fica sem trabalhar 2 anos. Daí, quando completa 2 anos, aí sim vai aplicar para o OCI Card, que é tipo um green card indiano, né? Assim, para quem não sabe, é como se fosse um green card aí, Sim. que dá todos os direitos da pessoa fazer assim, tudo que um cidadão indiano faz, a pessoa pode fazer, a não ser votar, né? Se não me engano, alguma coisa assim. Votar não pode. É. E aí, por exemplo, para mulher é assim, e para homem, como é que funciona? Você teve que casar e ficou sem trabalhar também? É o mesmo processo, minha esposa é responsável por mim, eu não posso trabalhar por 2 anos, e assim como hoje eu lidero essa ONG,
E há 14 anos eu tenho um grupo de amigos que meu sustento vem desses amigos, vem da minha família. Então eu tenho um salário, que eu não preciso mexer no dinheiro que entra para a ONG, porque eu tenho meu salário separado e a minha comunidade de fé no Brasil, ela me dá esse suporte também. Então, eu não preciso trabalhar aqui, assim, arranjar um emprego numa escola, ou porque eu sou professor, né? Eu dou meu serviço, assim, de graça, entre aspas, porque tem um grupo de amigos meus que me dá meu salário, né? Para mim. Entendi. É uma coisa assim complicada se fosse, por exemplo, uma outra situação, né? Se você tivesse em uma outra situação, como é que ia fazer, né? É isso que eu me Sim. pergunto. É uma coisa E muito até doida. mesmo, e até mesmo porque, assim, eu já conheci um rapaz que ele está interessado numa indiana, ele é brasileiro, mas o maior problema dele casar com essa indiana é essa questão que ele vai ficar 2 anos aqui sem trabalhar. Ele não pode. Isso dá uma complicação enorme. Por exemplo, quando nós casamos, nós recebemos a visita da polícia várias vezes na minha casa. Sim. Eles iam lá para saber se eu estava trabalhando ou não. Graças a Deus eles chegavam, eles me encontravam em casa, eles perguntavam, cadê sua esposa? A minha esposa está trabalhando. E Entendi. assim, chega a ser muito assim, até para a cultura indiana, isso é um pouco, puxa vida, ela trabalha, ele não faz nada, o homem não faz nada, você sabe muito bem, o homem ele tem que sair, ele tem que trabalhar, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que trazer o sustento para casa, né? Não pega tão bem. Sim, isso é porque assim, eu já pensei também, eu falei, né, é uma situação complicada, por exemplo, a mulher casa, fica 2 anos sem trabalhar ali, dependente do marido, por isso que eu sempre falo, é bom sempre levar, ter uma poupança, ter um dinheiro extra, fazer, Isso, sei lá, um trabalho isso, online, uma renda online, que eu acho que é o único jeito, né? isso, Renda online. isso, Porque assim, eu isso. justamente eu já falei, inclusive em alguns vídeos, que isso soa um pouco assim machista, só que agora eu tô vendo que com homem é a mesma coisa. Então A mesma é muito coisa. estranho, porque realmente não condiz com a cultura indiana, porque geralmente é o homem que vai trabalhar, que sustenta a família e a casa. Mas é muito estranho Isso. mesmo. Nossa. E o que que acontece? Eu acredito assim que se o homem vier com visto já de business, eu acredito que ele consegue ainda fazer alguma coisa naquela área de business, né? Exportação, alguma coisa do tipo, mas ele precisava vir com visto de business. Sim. Eu acho assim que a partir do momento que aplica para o visto de esposo, né, o ex-visa, aí acho que já É, não dá, né? Esse é o você problema. perde. Porque se a pessoa quiser ter o É, precisa OCI ter. card, né? Se quiser ter o OCI card, É, precisa desse visto. é verdade, é verdade, é verdade. Com Faz certeza. sentido. Com certeza. E aí agora eu vou fazer algumas perguntas que os meus seguidores Tá bom. mandaram aqui. Bom, aqui o pessoal perguntou muito assim, a questão de se a família te aceitou. No começo você disse que foi meio complicado com o sogro, mas e agora, assim, como que é a relação com a sua família, com a família indiana? Como é que vocês moram juntos? Nós moramos no mesmo condomínio, mas meu sogro mora na casa número 10, eu moro na casa número 2, no prédio, né, número 2. Mas no primeiro ano de casamento, nós moramos um pouquinho afastado deles, né? Assim, uns 10 minutos. Mas eles queriam que nós morássemos com ele, né? Aí eu falei, não, na cultura indiana, a mulher vai para casa do noivo, então ela tem que vir para minha casa. Eles falaram, tudo bem e tal. Mas, assim, eu digo para vocês que no início foi um pouquinho difícil, até antes de casar. Mas depois que eu casei, eu costumo dizer que os meus sogros, eles fazem coisas por mim que a minha família, parte de pai e mãe, nunca fizeram. Eles são muito queridos. O meu sogro, a minha sogra, nós somos assim, eles têm muito de ouvir a gente, eu e a Rema, a minha esposa, porque nós casamos primeiro, eles ainda têm uma filha e um filho para casar, mas eles nos escutam muito e nos ajudam muito, nos ajudaram muito no começo do nosso casamento. Isso é muito legal, porque tem família que faz da vida da pessoa um inferno, né? Convenhamos. Já vi muitos Isso, casos isso, assim. E realmente, você tá isso. certo, é isso aí que tem que fazer. Eu penso assim, ainda mais que você é o homem, né? Então realmente tá certo, tem que É, morar você e ela, porque geralmente é a mulher que vai pra casa dos sogros, mas você não é a mulher, então, isso, então tá é certo. verdade.
Outra pergunta que os seguidores mandaram é a seguinte: se você, assim, quais são as diferenças entre namorar uma brasileira e uma indiana? A maior diferença para mim foi que quando eu decidi namorar com a Rema, eu estava ainda no Brasil e eu ia chegar em agosto. A gente decidiu namorar em julho e aí em agosto eu ia chegar na Índia e ia pedir a mão dela em namoro. Só que quando eu cheguei na casa dos pais dela para fazer isso, eu encontrei aquele casal que arranjou o casamento para mim. E já estava tudo preparado, o cenário todo, a família toda, tio, pai, mãe, toda a família lá. E eu levei um susto, aí o meu sogro perguntou, o que você veio fazer aqui? Eu falei, eu vim pedir a mão da sua filha em namoro. Ele falou, como assim? Isso não existe na cultura indiana. Namoro não existe. E aí ele falou assim, se você quiser alguma coisa séria com a minha filha, você tem que sair daqui com a data do casamento, com a data do noivado e a data do casamento. Então, era agosto, nós noivamos em outubro e casamos em fevereiro. Isso porque ele queria ver se ele conseguia casar a filha mais velha nesse período curto de meses, né? E acho que essa é a maior diferença, não existe namoro, não existe na cultura cristã, né, que eu falo para vocês aqui, eu não sei como é a hindu, mas assim, a gente não fica sozinho. Eu lembro que eu fiquei uma vez sozinho com a minha esposa, um dia antes do casamento, que veio bastante gente para o meu casamento, veio uns amigos meus do Brasil, veio tia minha, veio amigos meus da Europa, veio amigos meus dos Estados Unidos. Então, estava uma galera na minha casa e a gente resolveu fazer assim, o último dia, todo mundo junto, ir para um restaurante. A gente fechou um restaurante, foi todo mundo. Então, ali eles deixaram a minha esposa ir, mas toda hora minha sogra ligava. E, entendeu? E fez a minha tia se responsabilizar em fazer com que ela chegasse em casa bem. Entendi. E assim, eu não sei se você já falou, mas eu esqueci. Vocês se casaram em qual ano, assim? Nós casamos em 2018. Ah, Não, 2019. Casamos em 2019. 7 de fevereiro de 2019. sim, já faz 2 anos então que vocês estão casados. 2 anos. Então logo logo você já consegue aplicar para o seu OCI Card, né? Não, eu já apliquei, só que por causa da pandemia, né? A minha entrevista foi cancelada por causa da pandemia. Mas então, pessoal, vocês estão vendo, né, como que é. Realmente não tem namoro na cultura indiana. Assim, é muito raro, né? Na cultura hindu, eu acredito, minha esposa falou que já teve caso da menina conhecer o noivo um dia e casar depois de 2, 3 dias. Noivou e casa depois de 2, 3 dias. É bem assim. Bom, vamos ver mais perguntas que mandaram aqui. Uma pessoa perguntou como os homens indianos encaram ver um estrangeiro casado com uma indiana. Não encara muito bem, não, sabe? No começo foi difícil, eles ficavam me olhando com rabo de olho, sabe? Porque se você não sabe, na Índia falta mulher, né? Sim. É mais homem do que mulher. Então, cara, esse gringo aí veio lá da não sei da onde, eles nunca vão imaginar que isso é do Brasil, mas esse gringo veio lá dos Estados Unidos, da Europa, para casar com uma indiana, sabe? E, poxa vida, então eles não reagem muito bem, sabe? Não reagem muito bem, não. Você conhece mais estrangeiros casados com indianas, assim, brasileiros? Ou você é o único? Eu nunca conheci um brasileiro homem casado com uma indiana, mas eu já conheci um americano, já conheci um europeu casado com uma indiana, mas são pouquíssimos, sabe? Uhum. E são pouquíssimos estrangeiros que casam com indiana. Então, assim, como que funciona a questão do dote na Índia, por exemplo? Porque eu sei que é a mulher que tem que dar o dote, né, pro homem, que inclusive, como a gente estava conversando, é uma coisa ilegal e tal, mas ainda acontece. E como que funciona? Você recebeu esse dote dela? Então, a Índia, hoje em dia, a gente chama o dote aqui de dowry, né? É ilegal você fazer isso, mas está na cultura deles. Está na cultura deles. Infelizmente, vai ser sempre a mulher que vai dar para a família do noivo, né? Vai dar para o noivo, né? Então, ela dá um dowry. E aquele dowry quer dizer o dinheiro da noiva. Então, os pais dão um valor, né? Algumas vezes, quando a família é muito tradicional do noivo, ela pede o valor, ela fala, eu quero isso, 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 isso.
Meu filho só vai casar se der isso, entendeu? Além da família da noiva que paga a festa, né? Também. Uhum. Então, aí o que acontece? Na festa, eu fiz questão com meu sogro de fazer meio a meio, né? Eu falei, não, vamos fazer meio a meio. E isso, essa minha posição até foi muito bom para minha esposa, porque ela se sentiu muito honrada, sabe? Não se sentiu como um objeto, depois ela me falou. E aí o meu sogro, ele falou para nós, na mesa, no dia que a gente estava negociando o casamento para fazer, como seria e tal, ele falou assim, olha, a gente não dá dowry aqui, a nossa cultura cristã, a gente é contra a dowry, porque essa questão do dowry que motiva muitas famílias indianas a abortarem. Porque por isso que ultrassonografia na Índia é proibido, porque quando as pessoas descobrem que o sexo é menina, eles abortam, porque é gasto, uma filha mulher é gasto, você vai ter que pagar casamento, vai ter que pagar o dowry, vai ter que pagar um monte de coisa. E ela vai sair de casa, entendeu? Então ela não vai, você vai dar educação. Por isso que até algumas famílias não dão educação para a filha. Algumas de casta muito baixa, eles pagam a educação para o filho, o homem, mas não pagam para a mulher. Mas em outras culturas, uma castas mais altas, eles têm que educar bem aquela mulher, porque senão ela não vai conseguir um casamento bom. Principalmente nas cidades grandes, como Nova Delhi, como Gurgaon, onde a mulher também trabalha para ajudar o noivo, o esposo, né? Então ela tem um currículo, né? A noiva indiana e o noivo indiano, eles têm um currículo igualzinho de trabalho, ó. Fez doutorado, fez mestrado, estudou não sei aonde, veio de uma família assim, assim, tanta geração é assim. Então, meu sogro, ele falou sobre o dowry que não dava, mas, para minha surpresa, no dia do nosso casamento, nós ganhamos um carro zero, né? De dowry. Meu sogro me pegou a chave do carro e falou, isso aqui não é dowry, mas é um presente nosso para vocês. E eles nos deram um valor em dinheiro para a gente começar a nossa vida, né? Ele deu algumas joias para minha esposa também. Então, foi isso. É assim que funciona. Nossa, ganhar um carro assim de casamento, quem que não quer, né? Mas assim, quem que não quer? Mas realmente, acho que o seu sogro, ele falou certo, assim, né? Ele como que cristão tem razão dele falar isso, porque realmente é uma cultura que acaba influenciando o aborto, como você falou. Eu até quero fazer um vídeo sobre isso mais específico para o canal, porque as famílias realmente acabam abortando as filhas mulheres porque não querem gastar, né? É gasto, justamente. E assim, é algo assim surreal, sabe? Vai mais do que uma ideologia aqui na Índia, a questão dessa do aborto, sabe? Porque por isso que hoje não tem muita mulher na Índia. Falta mulher para os homens casarem. E aí eu estava assistindo um jornal uma família no Rajasthan, eles celebraram a chegada, a primeira filha mulher tendo a sua chegada no mundo celebrada pelos seus parentes. Então, isso foi para jornal, entendeu? Porque ninguém celebra. A filha mulher traz dívida, traz, entendeu? Então, eles celebram muito quando o filho homem nasce. Então, eles celebram de todo jeito. Agora, a filha mulher não celebra. Sim, é verdade. O pessoal adora um filho homem. Quando fala que vai ter um filho homem, todo mundo, nossa, faz festa. Mas como você disse, né? Realmente o negócio de ultrassom é proibido aí, mas sempre tem as clínicas clandestinas, né? Sempre tem. Tem sim. E assim, a questão da comida, por exemplo. Por exemplo, eu ia na casa da minha ex-sogra, aí já vinha aquele papo, você tem que cozinhar, você tem que fazer o chai, você tem que fazer isso, aquilo, blá, blá, blá. Mas aí, por exemplo, a sua esposa, como que ela é? Vocês dividem trabalho em casa? Ela tem a mente mais aberta, assim, de querer dividir trabalho com você? Ou, por exemplo, é aquela coisa mais tradicional mesmo, só ela faz a comida? Como é que funciona? No começo, a minha esposa, ela chegou na minha casa, no meu apartamento, quando a gente casou para morar, ela chegou com uma mentalidade indiana, sabe? Ela foi treinada para fazer tudo que o rei quer, tudo que o seu marido quer. Então, o marido é um rei. Ele vai se sentar, ela vai colocar... eu vou tomar banho. Ela vai colocar a toalha, ela vai preparar o banho, ela vai preparar tudo, vai deixar tudo de lá.
E ela tem que ter cuidado para não estar nada errado. Ela vai ter que cozinhar direitinho, ela vai ter que... o que você quer? Você quer água? Você quer isso? Então, você não se move da mesa para nada. Você não vai na cozinha. Mas aí, no passar dos dias, né, aquilo foi mudando. Né? Ela saía para o trabalho, eu saía um pouquinho mais cedo, mas chegava mais cedo do que ela do trabalho, e aí ela chegava, a louça já estava pronta, lavada, a comida já estava pronta, eu já tinha limpado a casa, né, tudo direitinho, e aí ela começou a se assustar, mas aquilo ela começou a ver como, puxa vida, eu não estou sendo uma boa mulher. E aí ela tentava, aí a gente sentou um dia e falou, não, a gente pode repartir as coisas, a gente pode... Ali, um dia eu lavo a louça, outro dia você vai à casa, a gente varre junto, coloca a roupa na máquina para lavar. Mas eu, homem, eu tenho que ter muito cuidado com isso para não trazer vergonha para minha esposa. Por exemplo, quando nós temos um grupo de amigos nossos aqui em casa, eu me comporto como um indiano. Eu não me levanto para fazer nada. A gente não fala sobre isso no meio das pessoas. Que eu faço isso, que eu faço aquilo. Porque ela vai ter que ser vista como uma mulher suja, como uma mulher irresponsável, uma mulher que não cuida do marido. Então, a gente evita não fazer isso. Por exemplo, quando eu vou para a casa do meu sogro, eu sou tratado como um rei. A minha cunhada vem, ela lava minhas mãos, ela faz não sei o quê, aí faz aquilo, você quer água, Todo dia parece que eu moro aqui 10 casas na casa do meu sogro, então, mas todo dia, quando eu vou lá, eles me tratam como se fosse um rei. E meu sogro também, meu cunhado. Então, mas eu, aos poucos, eu tenho levado essa mudança para a família do meu sogro, e tem sido bem interessante, porque a Rema tem compartilhado com eles, e isso tem influenciado no meu cunhado, tem influenciado no meu sogro, eles têm ajudado a minha sogra, têm ajudado a minha cunhada nas coisas de casa também. Isso é muito bom, assim, pelo menos na nossa visão de brasileiros é muito bom, eu acho bom, porque realmente, assim, não só eu, né, claro, eu passei por essa experiência e eu vi que não era pra mim, né, não só por esse motivo, mas por outros motivos também, mas, assim, esse também foi um dos principais que eu falei, não, isso aqui não é pra mim, porque realmente pro homem é mais fácil, né, assim, é tratado como um rei. Agora sabe, eu via que, assim, as mulheres têm que fazer tudo, trata o cara como se fosse um bebê, às vezes, né, uma coisa meio assim, dá aguinha, né, o cara tá aqui na mesa, a água tá na frente dele, mas não, é a mulher que tem que pegar água pra ele. Nossa, é uma coisa, assim, que eu não consegui, e eu sei que muitas mulheres não conseguem, por isso que é bom do pessoal tá ouvindo você falando, porque tem gente que não entende a realidade da Índia. Tem mulher que fica aí de relacionamento virtual com alguns homens indianos e elas não entendem que essa é a realidade da Índia. Elas acham que elas vão chegar na Índia e elas vão impor a cultura brasileira pro cara e pra família dele. Mas não é assim, né? E assim, a sua esposa, ela fala português? Ela tá aprendendo? Nós ficamos 11 meses no Brasil. Ela foi para conhecer minha família, conhecer meus amigos, conhecer minha cultura. Ela entende um pouquinho, está entendendo mais português do que falar, mas se você deixar ela sozinha, se eu estar por perto, se ela é brasileira, ela consegue arranhar alguma coisa. Entendi. Eles têm muita facilidade para aprender língua, né? A minha esposa, português seria a sexta língua dela. Nossa, não, realmente, o pessoal do sul da Índia, eles estão de parabéns, porque eles sabem muita língua. Eu também tenho uns amigos do sul que eles sabem, assim, 7 línguas, é uma coisa bem... Assim, pra mim é inspirador, assim, é uma inspiração, eu gosto disso. E, assim, outra coisa, qual cidade aí que vocês estão morando agora? Nós moramos em Gurgaon. Gurgaon. Fica 15 quilômetros de Delhi, sabe? Eu não entendo, é muito pertinho de Delhi, então... E assim, uma última pergunta, aliás, tem outra pergunta depois dessa, mas enfim, uma penúltima pergunta. Sobre a comida apimentada, assim, a sua esposa, como é que funciona? Porque o pessoal do sul da Índia gosta de uma comida apimentada, né? Não só do sul, né? Da Índia toda. Se o norte da Índia come apimentado, o sul ele dobra essa pimenta, né? Então eles amam pimenta. Eu lembro que quando eu fui para casa do meu sogro pela primeira vez, eles fizeram butter chicken, que era a comida que eu mais gosto, eles perguntaram o que eu queria comer.
E aí eles colocaram muita pimenta. Eu lembro que eu fiquei rosa, sabe, nesse dia de tanta pimenta que eu comi. E eles estavam muito preocupados e perguntavam, tá apimentado? Eu falei, não, tá bom. Mas, assim, a pimenta, para mim, ela vem depois de um tempo, você acostuma. Você acostuma ao paladar, acaba acostumando. Então, hoje em dia, aqui em casa, a gente tem um cardápio, né? A gente come 3 dias comida indiana, 3 dias comida brasileira, e um dia, a minha esposa ama cozinhar, né? Ela faz uma comida de outro país, a gente sempre está experimentando uma comida de outro país. Então, mas assim, a comida é um desafio até hoje, é um desafio. Tem algumas coisas que eu não consigo comer com prazer, né? Por exemplo, dal. Eu gosto muito de dal maquiná, aquele preto, dal preto, mas não gosto muito daquele dal rosa, amarelo. Mas eu como. A gente come aqui em casa, sabe? Mas, assim, a pimenta, às vezes, ela... Por exemplo, a Rema fez um haka noodles no domingo. Acho que foi domingo ou sábado que ela fez. Foi sábado, esse haka noodles. E eu acho que ela dobrou o nível de pimenta, que eu falei, filha, tu quer me matar hoje. Né? Sim, haka noodles é bem apimentado. Imagine com o tempero de uma pessoa do sul da Índia. Realmente deve ser, ai meu Deus, eu também não, é uma coisa que demorou assim para eu me acostumar à pimenta. E depois só pouquinho também eu conseguia, não é uma coisa que eu consegui me acostumar não. E assim, uma última pergunta para a gente finalizar seria a respeito do seu projeto, né? Hope for India. Você pode contar um pouco mais sobre? O Hope for India ele surgiu nessa minha segunda vez que eu vou ir para a Índia liderando essa equipe de estudantes de antropologia. E eu encontrei uma grande necessidade e uma desigualdade na área da educação, conhecendo a escola do governo indiano e a escola internacional. E eu vi uma diferença enorme, né? E eu vi que aquelas crianças da escola do governo, elas nunca estariam aptas para competir uma vaga de trabalho depois de elas estarem formadas. Até porque eles pedem que a pessoa fale inglês fluente, mas só que na escola do governo eles não ensinam inglês como é para ser ensinado. E eu falei, cara, eu tenho que voltar a montar uma escolinha com um currículo muito bom. E essas crianças da minha escolinha, elas têm que começar a aprender a falar inglês. E aí foi quando eu voltei com uma equipe de brasileiros, nós reformamos a escolinha na favela, e ali eu montei todo o currículo, fiquei 2 anos. No primeiro ano, as crianças já estavam falando inglês muito bem. E nessa época eu não falava inglês muito bem, eu tinha muito desafio ainda no inglês. Mas assim mesmo, por graça de Deus, elas conseguiram aprender. E dessa escolinha, hoje a gente tem homens e mulheres, né, que antes eles eram adolescentes, na época, quando eu cheguei, há 5 anos atrás, e hoje eles estão trabalhando no aeroporto, sabe? Eles conseguiram um emprego por causa do inglês. E as pessoas ficam admiradas com as nossas crianças quando elas começam a falar inglês com a gente, porque nem minha esposa trabalha numa escola internacional, nem na escola internacional, minha esposa mesmo fala, eles não falam tão bem inglês como nossas crianças falam. Então, o Hope for India é um projeto que dá educação de graça para as crianças indianas. Hoje a gente pega as crianças da rua, leva para uma sala que nós temos, e nessa sala nós ensinamos matemática, nós ensinamos geografia, nós ensinamos hindi, ensinamos inglês e ciência para essas crianças. Algumas delas, as que moram na favela, elas estão na escola pública. Outras, as da rua, e outras que vivem na favela, que o pai não liga, não estão em escolas. Então, essas que não estão na escola, a gente ensina elas durante o ano todo, e quando chega a época de fazer o exame, a gente consegue o exame para elas, elas fazem, se elas passarem, elas recebem o certificado, né? Então, fica tipo assim, eles estudando em casa e fazendo um teste, um school. E aí, a gente, além de dar educação, a gente trabalha com conscientização, a questão de abuso sexual, a questão de tráfico de pessoas, que tem muito na Índia, e a gente também dá alimentação para essas crianças, a gente dá uma alimentação para elas, né? Então, a gente tem hoje 48 crianças no nosso projeto, fora as famílias delas e fora também alguns adultos das ruas que a gente dá um suporte com medicamento,
levando no hospital, dando uma comida quando precisa, levando para uma casa de recuperação, uma coisa do tipo assim. Muito bonito esse projeto de vocês. E assim, eu sei que nessa pandemia vocês estão trabalhando bastante nisso, né? Porque muita gente está passando necessidade. Sim, a gente tem hoje, em Delhi, tem 2 voluntários nossos, eles estão recuperando da Covid, né? Porque eu não posso passar para Delhi, né? Por causa da minha cidade não está em lockdown por completo, mas Delhi está. Mas a gente envia o dinheiro para eles e eles vão lá e ver o que está precisando. Porque essas crianças, muitas delas só têm as 2 refeições porque nós damos. Sim. Porque nós damos. Então, nesse lockdown, elas devem estar passando fome. A gente tem aqui em Gurgaon, a gente trabalha com um povo chamado Banjara People. Esse povo, eles são do Rajasthan, e se você for estudar a história de onde surgiram os ciganos no mundo, os ciganos surgiram desse povo, os Rajasthan. Eles moram no deserto, então eles são típicos ciganos, eles são espalhafatosos, eles brigam, ninguém quer saber deles, eles vivem numa situação de miséria, eles são nômades. E a gente tem um relacionamento bom, minha esposa tem um coração para ajudar esse povo, a gente colhe sempre roupas para dar para eles, amam roupa. Eles são apaixonados quando a gente dá roupas para eles. Então, a gente distribui roupas. E toda vez que a gente vai lá, é uma briga, uma confusão, e a gente acaba levando Eles batem na gente sem querer e pedem perdão, porque eles ficam loucos pelas roupas, aquela coisa. E a gente viu a situação, muitos deles tinham voltado para o Rajasthan com medo de um novo lockdown severo. E porque o último, eles passaram muita fome, teve aquele caos todo, eles não conseguiram voltar para a vila. E tinha algumas famílias, como umas 25 famílias nesse acampamento que a gente tem aqui perto da minha casa. E aí nós fizemos uma campanha no Instagram, muita gente nos ajudou, alguns amigos do Brasil nos ajudaram, e nós conseguimos levantar 23 cestas básicas. Nós demos 17 lá para eles, e foi uma confusão, quase eles saquearam o meu carro, quase quebraram tudo, e aí nós saímos com o carro, saímos para o outro lado. Mas conseguimos dar as 17 cestas que estavam cadastradas, e aí a gente voltou aqui pela rua, e ontem eu dei algumas, e hoje eu terminei de dar os restantes para alguns deles também. É um trabalho muito importante, porque eu fico morrendo de dó, assim, do pessoal da Índia, em um momento desses de pandemia, lockdown, tá faltando emprego, né? Eu tenho um amigo da Índia que fala que não tem emprego, tá todo mundo realmente uma situação péssima. Então, assim, pro pessoal que quer ajudar, né, o seu projeto, como é que faz? Eles entram em contato com você através do Instagram? Pode entrar em contato comigo através do meu Instagram, né? @hope4india. E também a gente tem um Pix, né? Uma chave Pix que é 031 442 973, dígito 56. A gente não tem uma conta do projeto, por quê? Porque o que acontece hoje está muito difícil para a gente conseguir doações de fora no nome do nosso projeto. Porque já aconteceu e a gente já teve dinheiro desbloqueado pelo governo indiano. Então, tem toda uma burocracia. Então, cai na minha conta lá no Brasil, a gente tem uma conta poupança só para isso, só para o projeto. Aí eu uso o TransferWise e transfiro para cá, para a conta da minha esposa, como se fosse uma manutenção familiar nossa. Diego, eu adorei falar com você. Obrigada por compartilhar a sua história aí. E eu vou deixar aqui os seus detalhes, né, do Pix, a sua conta. A sua conta não, desculpa, o seu Instagram. E pro pessoal, né, que quiser ajudar, né, enfim, é muito interessante. Eu realmente vou querer ajudar também, obrigado, sinceramente. Cássia. Obrigado. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista. E eu fiquei muito feliz de entrevistar um brasileiro casado com indiana. Então é isso, pessoal. Se você também tem sua história para contar, escreve para mim, porque você pode vir contar a sua história para outras pessoas, porque não é só tragédia que acontece. Eu sei que tem muita história também bem sucedida. Então eu estou aqui ao ouvido, se você quiser contar a sua história. Eu vou ficando por aqui. Se inscreva no meu canal, dê o seu like se você gostou, compartilhe com seus amigos, com suas amigas. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aqui do lado. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Namaskar!